Bom dia, alunos do sétimo ano A e do sétimo ano B do Centro Educacional Municipal Criança Esperança 2. Aqui é a professora Regiane e essa é a segunda atividade remota vinculante do terceiro bimestre. Essa é uma atividade que complementa a primeira, porque nós vamos continuar falando sobre a região norte. Na primeira atividade, que foi enviada, nós trabalhamos o clima da região norte, que era o equatorial, o relevo, que predominavam planícies, o rio mais importante, que era a bacia do rio Amazonas, a floresta amazônica e toda a sua importância para o equilíbrio do planeta e para a formação de chuvas. Nessa atividade, nós vamos trabalhar a população e a economia, buscando entender onde e como vivem as pessoas na região norte e como é a economia, quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas ali. Ela é formada por esse resumo, pela leitura desse resumo, pela observação desse vídeo que fala da ocupação da Amazônia, que fala, dos problemas ambientais que são causados nessa ocupação, e fala dessa imagem que acaba sendo um resumo, porque ela trata das atividades econômicas todas aí que são desenvolvidas na região. Ao final, tá bom? Vocês vão responder a um questionário contendo 10 perguntas, valendo de 0 a 5. Então, cada pergunta dessa vale meio ponto. O importante é não responder apenas. É assistir esse vídeo, é observar com atenção todas as informações, realizar anotações e depois responder com calma, em um momento que vocês possam estar tanto com o WhatsApp quanto com o link aberto, porque vocês podem tirar dúvidas comigo, caso vocês estiverem respondendo alguma pergunta e surgir aí alguma dúvida. O primeiro item, ele já trata das primeiras expedições, dos bandeirantes lá no século XVI, com o objetivo, gente, de buscar as drogas do sertão. Então, ele era retirar os recursos naturais da floresta, principalmente o guaraná, tá? Então, essas expedições, que eram chamadas de entradas, e os homens, que iam nessas expedições, os bandeirantes, eles buscar essas riquezas naturais, que nós, que eram chamadas de drogas do sertão, e também buscavam aprisionar os indígenas para o trabalho escravo. O segundo item, ele já fala do século XIX, ele dá um avanço e fala de um momento de uma grande ocupação da região, principalmente para a exploração das seringueiras nativas da região. Esse período foi chamado de ciclo da borracha, tá? Para retirada do látex, e uma matéria-prima natural, porque existem as seringueiras naturais na Amazônia. E eram dessas seringueiras que eram retiradas aí o látex para borracha, para retirar a borracha, para fabricação de pneus, e foi dado esse período o nome de ciclo da borracha. O terceiro item já fala da década de 70, que foi quando começa, a abertura da floresta para o cultivo de soja e para a criação de animais. Então, a floresta amazônica, ela passa a ser vista como uma área de fronteira agrícola, tá? É a partir desse momento que você tem uma intensificação, da derrubada da floresta. É a partir desse momento que você tem rodovias cruzando a região norte, e conforme chegam essas rodovias, vai se dando desmatamento. A gente chama, de arco do desmatamento. O que seria esse arco do desmatamento? Conforme a ocupação vai chegando pelas bordas, pelas margens da floresta, conforme vai chegando uma rodovia, vai aumentando o cultivo
da agricultura, a criação de gado, eu vou tendo áreas de desmatamento. E esse desmatamento prejudica o solo, não é? Esse desmatamento, ele diminui a quantidade de chuvas, ele leva à extinção de espécies de animais e plantas. Então, é um desmatamento de uma floresta que vai causar mais prejuízos do que benefícios, tá bom? O quarto item já fala que a população da região norte, ela é formada por muitos descendentes de indígenas. Nessa região, nós temos muitas reservas, é onde vive a maior parte da população indígena no Brasil. Cabe destacar também que, além de reservas indígenas, nós temos reservas extrativistas, que são pessoas, que vivem da retirada, hoje em dia, do açaí, ainda da borracha, de castanhas da floresta. São povos que utilizam a floresta sem derrubá-la, Então, são reservas que são sustentáveis, tá bom? Depois, nesse quinto item, fala que na região norte nós temos pouca gente morando. A gente tem uma segunda menor população em números totais. Quando eu penso em população absoluta, população total, a região norte ela só não é menor que o centro-oeste. A região que tem menos população é a região centro-oeste. Mas quando eu falo de população relativa, que é aquela população que eu divido ela pela área, ou seja, são os habitantes por quilômetro quadrado, a região norte, até por ocupar aí 45%, do território brasileiro, ela é a região menos povoada, tá? Eu vou destacar para vocês então. A região norte, ela é uma região com pouca população, ela só não é menor que o centro-oeste. Ela tem a segunda menor população total, ou população absoluta. Mas ela é a região que tem menos habitantes por quilômetro quadrado. Então, ela é a menos povoada, ok? O texto continua falando de cidades importantes, como Manaus, Belém, Porto Velho, Santarém, Marabá e Altamira, que são cidades que concentram população e concentram infraestrutura, tá? Cabe ainda destacar, tá, que essa é uma região que tem pouca infraestrutura, tá? Eu tenho poucas presenças de escolas, de hospitais, de asfaltamento, de saneamento básico. Um problema é a falta de água tratada, de água encanada, de esgoto tratado. É um problema muito ruim nessa região. O texto continua falando que a população se concentra na margem dos rios, porque esses rios servem como transporte, eles servem como alimento, tá? A região norte, ela tem uma pequena participação no PIB, ela tem apenas 5% do PIB brasileiro, tá? Ela é uma região que se destaca na Zona Franca de Manaus, que é um grande polo, em que o governo criou para atrair indústrias. Então, as indústrias que se instalassem lá, elas ganhariam terreno, elas não precisariam pagar impostos por muitos anos. A mão de obra na região é uma mão de obra abundante e barata. Então, eles aproveitaram esses benefícios e se instalaram lá. Principalmente indústrias aí de automóveis, de bicicletas, de eletrodomésticos também, tá bom? Um outro polo importante na região é a região da mineração, tá? Então, eu tenho alguns polos muito importantes de mineração. Entre eles, a Serra do Carajás, que é uma grande região mineradora. Cabe destacar que alguns produtos, são importantes na região norte. Do extrativismo, o látex, o açaí, a madeira. Da mineração, eu tenho aí manganês, ferro, tá? O minério de ferro. Na agricultura, eu tenho mandioca, arroz, banana, pimenta. Eu tenho uma prática da criação de gado que vem crescendo muito forte na região, tá?
Eu tenho muitos hotéis se instalando na região norte para aproveitar o turismo, que é um turismo de explorar a floresta amazônica, de conhecer, de fazer passeios, né? De aproveitar esse contato com a natureza, tá bom? E a população, como eu comentei, existe uma baixa expectativa de vida, ou seja, as pessoas não vivem muitos anos, é a menor, né, expectativa do Brasil, junto com o Nordeste. A mortalidade infantil é alta, eu tenho analfabetismo, falta saneamento ambiental. Então, ela é uma região que tem muitos problemas ambientais e muitos problemas sociais também, principalmente ligados à falta de infraestrutura, ok? Então, essa atividade, depois desse estudo, não é? Leiam com bastante atenção, marquem as palavras importantes, as que vocês não conhecem, tirem dúvidas se acaso vocês, né, não souberem de alguma palavra, procurem no dicionário, se não entenderem alguma informação, mandem a dúvida para mim. E após o estudo, assistir ao vídeo, vocês vão com bastante atenção responder essa atividade, que, como eu disse, complementa a primeira, tá? Complementa a primeira tarefa e é uma tarefa que vale de 0 a 5, tá? A primeira valeu de 0 a 5 e essa também vale de 0 a 5. Só vou destacar uma informação. A população total de uma região eu chamo de população absoluta. Então, nesse sentido, eu vou dizer que a região sudeste é a que tem mais população, ela é a mais populosa, e que o nosso centro-oeste é a região que tem menos população total, é a menos populosa. Quando eu penso a população por quilômetro quadrado, né, a densidade demográfica, eu chamo de população relativa. Aí, a região sudeste continua como sendo a mais povoada, porque ela tem mais pessoas por quilômetro quadrado, e a região norte é a menos povoada do Brasil. Eu tenho em torno de 4 habitantes por quilômetro quadrado. Por que isso, professora? Porque a região norte é a maior região do Brasil. Ela ocupa aproximadamente 45% do território nacional, ok? Depois de estudar, de ler com atenção, de assistir esse vídeo e depois de assistir ao vídeo que fala sobre a ocupação da Amazônia. Gente, é um vídeo de apenas 3 minutos e ele é importante para que vocês façam o questionário, tá? São 10 perguntas no questionário que valem meio ponto cada uma. Bons estudos, cuidem-se, tá bom? Um grande abraço da professora Regiane.